dia, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Joelma. Feliz sábado para vocês. Bom dia, Rayane. Tudo bem? Vou digitar aqui. Bom dia, Rose. Bom dia, gente. Vamos entrando aí. Vou digitar aqui o tema da nossa live de hoje. Vamos começar o nosso sábado da melhor maneira possível. Tô digitando aqui o tema da nossa live, tá, gente? Podem ir entrando aí. Aí. Fixei o comentário. Muito bem. Bom dia para todos vocês. Hoje é sábado. Nosso terceiro dia da nossa live de devocional. Desejo que vocês estejam preparados aí para receber a mensagem do Senhor no dia de hoje. Quem tiver entrado e puder compartilhar a live com mais pessoas, tem um aviãozinho aqui no canto direito da tela do seu celular. Eu vou enviar aqui alguns aviãozinhos para as pessoas que eu conheço, para acordar esse pessoal. Nem que seja para assistir da cama mesmo, né, gente? Mas vamos mandar. Vamos mandar esse aviãozinho. Podem compartilhar. Tudo aquilo que a gente faz, que faz bem pra gente, a gente tem que compartilhar. Para que mais pessoas possam receber, né? Isso. Muito bem. Já estou recebendo, gente, mensagens que estão assim, aquecendo o nosso coração. Nesses 2 dias que se passaram, das 2 lives, né, do dia 1º e do dia 2, que tem, assim, deixado a gente feliz de ver onde o Senhor já tem chegado, né, como que tem sido alcançado o propósito do Senhor. E é maravilhoso quando a gente se coloca no lugar de obediência, não é? Porque não é sobre o que eu vou fazer, né? Não é uma coisa que é a minha capacidade, mas a disponibilidade da gente de se colocar no lugar de obediência e deixar o Senhor falar através da nossa vida. Porque se fosse esperar a gente ter condições, ter entendimento aos nossos olhos, né? Eu estou preparada, eu estou preparado para fazer isso e vou fazer. Ia demorar um tempo. Ia demorar um tempo, porque quando se trata assim de um trabalho que a gente faz para os homens, um conhecimento humano, por exemplo, a gente consegue se preparar e achar, tô bem, eu consigo, já tenho conhecimento suficiente para poder exercer esse trabalho. Mas quando se trata de um trabalho para o Senhor, a gente sempre acha que não está preparado, né? Porque é uma coisa assim muito maior do que nós, né? Tipo assim, quem sou eu, né, para estar ministrando aqui a palavra do Senhor? É mais ou menos assim que a gente pensa. Então, sempre que a gente vai fazer um trabalho no reino dos céus para o Senhor, a gente sente que a gente não está preparado o suficiente. Porque não é sobre um entendimento humano, é sobre uma instrução do céu, né? É sobre falar daquilo que o Senhor vai colocar dentro de nós para falar. Então não é uma condição física, uma condição humana. E graças a Deus, o Senhor tem usado as nossas vidas, né? Colocado o que Ele deseja na nossa boca para que atinja o coração de quem precisa atingir, chegue onde precise chegar. Amém? Vamos então
orar para a gente iniciar a nossa live. Tem mais algumas pessoas entrando aqui. Bom dia para vocês, que eu ainda não dei bom dia. Muito bom dia, feliz sábado para vocês. Vamos começar o nosso sábado da melhor maneira possível. Hoje nós estamos no capítulo 3 do livro de Provérbios. Essa live devocional, ela é uma live que vai estudar os 31 capítulos do livro de Provérbios. 31 dias do mês de agosto, um provérbio por dia, um capítulo de provérbio por dia. E nós vamos meditar nessa palavra durante o dia e nós vamos aplicar já no nosso dia, porque aqui nós vamos trazer formas práticas da gente aplicar isso no nosso dia a dia, né? E o livro de Provérbios tem muito isso. Ele te ensina a aplicar as orientações do Senhor na sua vida de forma prática. Porque de nada adianta chegar aqui e falar uma coisa assim muito difícil de se fazer e a pessoa não conseguir colocar em prática, né? Então, quando a gente tem um aprendizado e já consegue colocar em prática, a gente vai fixar aquele conteúdo muito melhor, vai ver que nós temos capacidade de fazer, então por isso nós vamos por partes, tá bom? Então nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa live do capítulo 3 do livro de Provérbios. Eu vou pedir licença aqui agora a vocês, tá? Eu vou desativar aqui os comentários para a gente poder orar, para nada tirar a nossa atenção. Vou desativar aqui e depois que a gente orar, eu volto de novo com os comentários, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para falar com o Senhor agora. Senhor, meu Deus, nós estamos aqui hoje, Senhor, mais uma vez na Tua presença. Nós clamamos a Ti pelo poder, pela vida que há no sangue do Teu Filho Jesus. Nós apresentamos diante do Senhor mais este dia. Pedimos que o Senhor ó Deus, que o Senhor esteja usando a minha vida nas Tuas mãos, segundo o Teu querer, e que o Senhor entre agora, ó Deus, nos lares que estão aqui conectados conosco, que o Senhor esteja visitando cada família nesse dia, cada pessoa, ó Deus, que se colocou no lugar de buscar algo novo para a sua vida, que se colocou no lugar de obediência, de desejar uma transformação de vida. Que o Senhor esteja, ó Deus, visitando nesta hora e enchendo esses corações de paz, da Tua alegria, da Tua graça. Que nada, meu Deus, venha roubar a nossa atenção, venha tirar, Senhor, de nós aquele desejo de aprender a Tua palavra. Nós entregamos diante do Senhor o capítulo 3 do livro de Provérbios e pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor alimente a nossa alma, alimente as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Nós entregamos diante do Senhor as nossas vidas e pedimos, ó Pai, abençoa-nos, usa-nos, nos dê, ó Deus, a Tua palavra como alimento forte para a nossa vida nesse dia. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, graças a Deus. Vou ativar os comentários aqui novamente. Então nós vamos começar. Quem chegou agora, não estava aqui no início, quando eu falei sobre o nosso projeto da live de 31 dias. É uma live devocional, onde nós estaremos estudando um capítulo de provérbio por dia, de acordo com o mês, com o dia do mês. Então hoje é dia 3, nós vamos estudar o capítulo 3 do livro de Provérbios. E traremos aqui aplicações práticas para a nossa vida. Nós iremos utilizar aquilo que nós estamos aprendendo aqui já na nossa vida, já a partir do dia de hoje. Quem participou da live do dia 1º já pode, tenho certeza que já estão colhendo os frutos daquilo que fizeram.
da live do dia de ontem também, eu imagino que vocês também já estão colocando em prática. E no dia de hoje nós também teremos essa oportunidade. Então, falando de provérbios, quem escreveu a maioria de provérbios foi Salomão. Salomão foi filho do rei Davi, um dos maiores reis, né, que nós tivemos aqui nessa terra, mais ricos, mais poderosos, de acordo com o coração de Deus. Salomão, ele teve assim uma oportunidade imensa de multiplicar as riquezas, né, que seu pai deixou para ele como herança. Ele multiplicou essas riquezas. Ele teve sabedoria, Deus deu a ele. Ele foi o homem mais sábio que existiu aqui na face da terra. Ele pediu ao Senhor sabedoria e o Senhor concedeu a ele a sabedoria. E porque ele não pediu coisas para esta vida, o Senhor deu a sabedoria e deu a ele todas as outras coisas, riquezas, vitórias, posses, prosperidade, tudo. Então, ele foi um homem que fez diferença aqui, né? Mudou a forma como as pessoas veem o mundo hoje. E os ensinamentos que ele deixou aqui na palavra para nós são ensinamentos que nos fazem crescer em todas as áreas da nossa vida de uma forma acelerada. Então, se nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos aprendendo aqui no livro de Provérbios, nós teremos frutos que nós iremos agradar, frutos que nos darão alegria e cresceremos em todas as áreas da nossa vida de uma forma rápida e uma forma saudável. Então, o capítulo 3 do livro de Provérbios hoje começa com os conselhos da sabedoria. Já pegou sua Bíblia, papel e caneta para a gente começar? Então vamos lá, o versículo 1 do capítulo 3. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Prosperidade e paz. Então, só nesse versículo aqui nós já conseguimos ver uma direção do Senhor, e as direções do capítulo 3 de Provérbios, elas são assim, faz isso e recebe aquilo. São direções muito claras, são direções que vocês terão assim, clareza na hora de aplicar e de ver a consequência se vocês obedecerem aquilo, né? Então, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Guardar no coração os conselhos do Senhor. Guardar no coração aquilo que o Senhor te ensina. Pois, se você fizer isso, né? Se você guardar no coração os conselhos do Senhor, esses conselhos irão prolongar a sua vida por muitos anos. Então, você terá vida longa. E lhe darão prosperidade e paz. Então, olha só, já começou aqui, vida longa, prosperidade e paz. Uma das coisas que a gente mais busca hoje, né? Uma vida longa, mas não é uma vida longa que é uma vida mal vivida, uma vida doente, uma vida debilitada, é uma vida longa, viver bem e com prosperidade e paz. Então, olha só. Tudo que nós temos hoje de riqueza na palavra do Senhor, nós podemos aplicar na nossa vida para que nós possamos ter essa prosperidade na nossa vida. Não só aqui nessa terra, né? Mas também na vida eterna. O versículo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então, se eu colocar diante do Senhor a minha vida, olha, prenda-os ao redor do seu pescoço, quer dizer, eu não posso esquecer dele de forma alguma.
Ele tem que andar junto comigo. Os conselhos do Senhor têm que andar junto comigo para onde eu for. Colocá-lo na altura do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Tem que ficar gravado na minha mente. O coração, na palavra do Senhor, nos remete à nossa mente. Tem que ficar gravado na minha mente, escrito, para que eu me lembre o tempo inteiro, para que eu não me esqueça. Quando aquilo fica gravado na nossa mente, nós podemos passar por situações adversas que nós vamos conseguir nos lembrar daquilo que o Senhor nos falou, dos conselhos do Senhor. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Se você guardar os conselhos do Senhor e não se esquecer deles, você terá, além do favor de Deus, também o favor dos homens. Além daquilo que Deus fará por você, que é te guardar, cuidar de você, te dar segurança, guiar você nos caminhos que você precisa andar para que você não se machuque, não tropece, não tenha infelicidades. Além disso tudo, você também terá o favor dos homens e uma boa reputação. Todo mundo quer ter uma boa reputação, mas seguindo caminhos que não são os caminhos que o Senhor direciona, muitas pessoas não têm essa boa reputação, não alcançam isso. E se nós colocarmos a palavra do Senhor, os conselhos do Senhor, buscando a sabedoria todos os dias, nós teremos, além do favor de Deus, o favor dos homens e boa reputação. No verso 5, confie no Senhor. Muitas coisas aqui, nós podemos ver que há algumas coisas que a gente faz na vida hoje, por exemplo, agrada a Deus, mas não agrada aos homens. E outras coisas assim, agradam aos homens e não agrada a Deus. Por exemplo, uma roupa que eu visto, uma joia que eu uso, um carro que eu compre, que eu ande, um calçado que eu use, agrada a quem? Agrada aos homens, né? Por exemplo, compra um carro novo, agrada aos homens. Mas Deus não está nem aí para a roupa que você está usando, Deus não está nem aí para o calçado que você está usando. Isso não move o coração de Deus. Então, essas coisas agradam aos homens e não movem o coração de Deus. Existem outras coisas que movem o coração de Deus, por exemplo, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de oração, de adoração, de renúncia ao desejo da nossa carne, agrada a Deus, mas não agrada aos homens. E aqui na palavra do Senhor está falando que se você tiver amor e fidelidade e jamais abandonar isso, assim você terá o favor de Deus e também o favor dos homens. Então, são poucas coisas na Bíblia que agrada a Deus e aos homens ao mesmo tempo. E aqui está falando que a lealdade, né, e a fidelidade, ela tem o poder de agradar a Deus e aos homens. Então, isso aqui já é uma chave de sucesso que a gente pode dizer assim, né, que a gente precisa de guardar, que agrade a Deus e agrada aos homens. É uma das coisas, poucas coisas, né, que consegue agradar a Deus e aos homens ao mesmo tempo. Então, você está fazendo, sabendo que você está andando certo, que vai conseguir ir além fazendo isso, agradando a Deus e agradando aos homens também. No versículo 5, nós vemos assim, olha, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Muita gente, olha só, confia naquilo que aprende, confia naquilo que sabe. Lembra que eu falei no início da live? Se a gente for confiar no entendimento que a gente tem para poder pregar a palavra, a gente nunca faria. Então, muitas pessoas confiam no seu próprio entendimento. E aqui em Provérbios 5 fala, confie no Senhor de todo o seu coração. É nele que tem que estar a nossa confiança. Não é naquilo que você aprendeu, não é na faculdade que você fez,
não é nos cursos que você já fez, nos livros que você leu, e ir fazer alguma coisa confiando nisso, e por você já estar tão confiante, que você já sabe tanto aquele assunto, que você já sabe tanto daquilo, você esquecer de ser humilde e se colocar na posição de que precisa do Senhor. Aí aqui ele vem e fala, e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoiar em seu próprio entendimento é você não achar que sabe tudo e que isso que você já sabe é suficiente para que você não precise depender do Senhor. Muitas pessoas, principalmente os adolescentes, por exemplo, jovens, né? Eles acham na vida que já sabe tudo, não é? Quem tem filho adolescente aí já vai poder saber do que eu tô falando. E os jovens também. Acham assim que por imaginar ou ver alguma coisa em algum lugar, leu alguma coisa ou aprendeu alguma coisa com alguém, já sabe tudo o que precisa saber, e nós precisamos trazer essa realidade a eles, né? Aos jovens, aos adolescentes também. Mas tem muito adulto também que faz isso, tá, gente? Não é só adolescentes e jovens, não. Tem muito adulto que confia no seu próprio entendimento. Nós não podemos achar que por nós sabermos um assunto, por nós sabermos sobre alguma coisa, nós precisamos confiar e podemos confiar naquilo sem colocar a nossa vida inteiramente dependente do Senhor. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, se nós reconhecermos que é o Senhor quem nos dá toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a capacidade para fazermos o que nós precisamos de fazer, e não nós, não a nossa força, a nossa razão, a nossa experiência. Muita gente fala, mas eu tenho experiência de fazer isso aqui há 10, 20 anos que eu estou fazendo isso daqui, isso aqui eu sei fazer de cor. E ele vai esquecendo que se ele não reconhecer que é o Senhor quem tem a palavra final, se ele não reconhecer que é pelo Senhor que ele faz o que ele faz, os caminhos dele não serão direitos. Se nós entendemos e reconhecermos que é o Senhor, ele endireitará os nossos caminhos, as nossas veredas. Vamos agora para o versículo 7. Tem um número me ligando aqui, eu acho que a live deve ter dado uma cortada, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Não ser sábio. Voltou agora? Que tinha entrado uma ligação. Veja se voltou agora, gente. Voltou? Vou falando aqui, se tiver voltado, vocês vão me escrevem aí nos comentários, por favor. Quando entra a ligação, a live fica muda. Voltou? Escreve para mim se voltou, gente. Ah, então tá bom. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos. Não acredite que você sabe de tudo. Não acredite que a sua experiência que te trouxe até aqui é capaz de fazer com que você saiba tudo. Não confie nos seus próprios entendimentos. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Temer ao Senhor, igual já expliquei na live 1 e na live 2, não é ter medo de Deus. É você reconhecer o seu tamanho, a sua grandeza, perto da nossa pequenez, perto da nossa incapacidade de fazer as coisas sozinhos, perto da nossa incapacidade de ver o futuro, de ver lá na frente. Então, quando eu coloco o Senhor acima de tudo isso e falo, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque de mim mesma não tem como acontecer. Quando eu coloco diante do Senhor, Senhor, eu queria muito fazer isso, mas o Senhor conhece lá na frente, o Senhor quem vê o meu futuro. Se for para trazer felicidade e alegria na minha vida e
prosperidade na minha vida, se for para fazer com que eu permaneça diante do Senhor, que o Senhor permita, mas que não olhe a minha carne, não olhe a minha vontade, eu estou reconhecendo a grandeza do Senhor. Temor é quando você faz aquilo que você faria se Jesus estivesse assim literalmente na sua forma física na sua frente. Se você fizer tudo o que você faz na frente de Jesus, sabendo que ele estava ali na sua frente, você está temendo a Deus. Mas se você faz alguma coisa que você não teria coragem de fazer na frente de Jesus, aquilo que você está fazendo não agrada a Deus. E temor é quando você está com seu coração tranquilo, limpo, sabendo de tudo que você está fazendo, o Senhor está vendo, e você tem reverência, você tem respeito, você tem temor. Você faz o que faria na frente dele, né? Ter temor do Senhor. Temer ao Senhor e evitar o mal. Evitar o mal é não andar com o mal, é não pensar em andar com quem pratica o mal, é nem passar perto daquelas pessoas que você sabe que maquinam o mal, que falam mal das pessoas, que pensam mal das pessoas, que julgam as pessoas. Nós não temos em nós o poder de julgar ninguém, nós não somos juízes, Deus é juiz. Então, quando você se coloca no lugar de alguém e você consegue ter a empatia de se colocar no lugar de alguém, você passa a não julgar aquela pessoa, porque você consegue sentir a dor que ela sentiria agindo daquela forma. Ou você entende e não julga a situação, porque você se coloca no lugar da pessoa e vê, ele está sentindo isso por causa disso. Então essa é a forma de você ter empatia com alguém, né? Não seja... Isso no verso 8 agora, gente, olha. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Saúde ao corpo e vigor aos ossos. Quem teme ao Senhor, aparta-te do mal. Tá falando aqui, ele vai ter sofrimento. Vai ter sofrimento. Não é que se você fizer tudo certinho, igual tá falando aqui na palavra, reconhecer ao Senhor, temer ao Senhor, evitar o mal, você não vai ter sofrimento nenhum na sua vida. Você vai ter sofrimento na sua vida, sim, só que você vai ter um remédio para esse sofrimento. Se você seguir todos esses passos que o Senhor falou aqui, temer ao Senhor, ser sábio, evitar o mal, reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, ainda assim você vai ter sofrimentos. Mas isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Saúde ao corpo porque você vai ter uma vida longa, você vai ter uma vida pautada nos caminhos do Senhor. E a gente pode dar um exemplo aqui, por exemplo, tem uma estatística que fala que as pessoas que temem ao Senhor e que seguem os princípios da palavra do Senhor, essas pessoas vivem por mais anos, mas não vivem por mais anos por causa da fé, por exemplo, né? A fé também tem um papel importante nisso, mas vivem por mais anos por quê? Sabe lá naquele bar onde a estatística acontece é maior de as pessoas que morrem por bala perdida, por briga de bar, por bebidas? As pessoas que temem ao Senhor e seguem os seus princípios não vão estar lá. Então, estatisticamente, elas não morrerão mais nesses lugares. Pessoas que estão lá no meio de lugares onde as pessoas usam drogas, por exemplo. Aí morrem por tráfico de drogas. As pessoas que temem ao Senhor e seguem seus princípios não estarão lá no meio dessas coisas porque elas não fazem o uso de drogas, por exemplo. Elas estão guardadas, elas não vão estar no meio de briga de bar, não vão estar no meio de shows onde acontece brigas, bala perdida, não vão estar no meio de raves, por exemplo. Elas não estarão, porque elas sabem que esses lugares não são lugares que elas devem estar. Então, estatisticamente, elas viverão mais. E está falando isso aqui no versículo. Ó. Isso dará saúde ao corpo, você terá um corpo saudável e vigor aos ossos. Por quê? Porque quando você entende que a fé te move a acreditar que há
uma esperança, até as células do nosso corpo, elas trabalham para que o seu corpo tenha mais vida, porque você acredita em Deus, você tem fé em Deus. Então, quando a gente tem fé, a gente tem esperança de que o que a gente está passando é momentâneo e aquilo vai passar. Então, quando eu tenho fé, quando eu tenho esperança, o meu corpo se move para que eu trabalhe e atinja aquele objetivo. Se eu estou doente, eu me recupero mais rápido. Então, quando eu tenho um foco, um objetivo, eu tenho algo em quem eu acredito, eu tenho um Deus sobre mim, eu sei que eu estou sendo guardada, eu sei que eu estou sendo protegida por Ele, que Ele tem me orientado, me protegido e está cuidando de mim, eu me sinto mais amada, eu não tenho depressão, por exemplo, né? Eu tenho confiança no Senhor. Então, os meus ossos, na palavra fala que até os ossos secam quando a gente não perdoa as pessoas. Vocês já leram esse versículo? Até os nossos ossos, eles têm vida. Por quê? Porque eu tenho esperança, porque eu tenho fé, porque eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida, eu temo ao Senhor e eu ando nos caminhos dele. Esse capítulo 3, ele é muito profundo por causa disso, né? O versículo 9 agora, gente. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações. Lá em Israel, vocês sabem que o vinho e o cereal era uma moeda valiosíssima, né, para eles. Então, se as pessoas tinham vinho e se eles tinham cereal, grãos em geral, era uma moeda de troca. Eles conseguiam vender aquilo e refazer aquilo virar dinheiro assim muito rapidamente, né? Hoje a gente tem, por exemplo, a gente tem posses, tem carros, pode ter lotes, e aí você não consegue fazer isso virar uma moeda, um dinheiro assim rápido, né? Demora para você conseguir vender um imóvel hoje. Lá em Israel, na época que foi escrito, as pessoas tinham o vinho e o cereal em muita quantidade. Isso significava prosperidade, né, para eles. O vinho levava para o lado da alegria e os grãos, em geral, o cereal levava para o lado da prosperidade, e eles conseguiam fazer isso virar dinheiro muito rápido. Então, eles tinham essa condição financeira, né? E aí, aqui fala que você deve honrar o Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honrar o Senhor com todos os seus recursos. Quais são os nossos recursos hoje? É o nosso tempo, que é uma moeda aí valiosíssima, né, que nós temos. Honrar o Senhor com a nossa saúde. Honrar o Senhor com a nossa vida. Honrar o Senhor com a nossa família. Honrar o Senhor com um trabalho que a gente pode exercer no reino dos céus. Honrar o Senhor com todos os seus recursos, não só com seu tempo, mas também com o seu dinheiro. Quando a gente mexe no bolso da pessoa e a gente vê o quão é difícil mexer no bolso das pessoas, né? Quando mexe no bolso, quer dizer que você realmente tem um só Deus. Que o Deus da riqueza não te domina, que o Deus da riqueza, né, não mexe com a sua emoção. Mas quando você consegue mexer no bolso para poder entregar os primeiros frutos do que entra no seu bolso para Deus, aí sim você entendeu o que é a adoração. Porque quando você não consegue entregar os seus primeiros frutos no reino dos céus, para o reino dos céus, sem querer saber onde que vai ser colocado, por exemplo, não estou falando aqui de religião, mas isso é bíblico, né? Então, quem segue a Bíblia sabe que o primeiro fruto não é aquilo que vai sobrar. O primeiro fruto é aquela que você tirou primeiro.
é aquilo que você entrega primeiro. Não é o tempo que vai sobrar no seu dia de sábado que você vai entregar para o Senhor. Não é o tempo que vai sobrar na sua vida inteira, quando você já tiver velhinho, já tiver feito faculdade, casado, os filhos todos, que você vai entregar o seu tempo para Deus. Não é quando você já tiver pagado todas as suas contas do mês e o que sobrar você vai entregar como oferta, como dízimo. Não é quem tem empresa, quando sobrar todo o recurso que você já fez tudo que tinha que fazer, sobrou tanto no caixa que você vai entregar para aplicar no reino dos céus. O reino dos céus pode ser aparecer para você hoje de uma forma diferente e aparecer para mim de uma forma diferente. Por exemplo, nós temos na nossa empresa hoje um projeto social, né? Foi a forma como o Senhor tocou no meu coração quando a gente foi abrir a empresa, de ajudar um projeto que fosse alimentar pessoas, alimentar crianças, alimentar asilos, alimentar casas de apoio, né? Que é o Mesosesc Brasil. Então, o Senhor tocou no meu coração para que cada parte, né, do produto que fosse vendido, a gente pudesse devolver isso no reino dos céus. Então, o reino dos céus não é só você entregar o seu dízimo, é você distribuir, compartilhar aquilo que o Senhor tem te dado. Para mim foi dessa forma, mas talvez para você é diferente. Talvez para você contribuir no reino dos céus é você ajudar alguma família que você conhece perto da sua casa que não tenha nenhum recurso, nenhuma forma de fazer recurso, que seja totalmente miserável, né? Talvez o reino dos céus aparece para você para contribuir na igreja, com missões na sua igreja. Talvez o reino dos céus aparece para você para ajudar uma casa de idosos, mas talvez você não tenha recursos para ajudar financeiramente, então você vai se dispor em ir lá uma vez na semana, ficar 4 horas fazendo um trabalho voluntário para ajudar no reino dos céus. Então, o nosso recurso é a nossa força, o nosso tempo, o nosso dia, aquilo que entra no nosso bolso. Tem pessoas que não conseguem mexer no bolso. É mais forte do que elas. A ganância, não é tanto ganância, eu acho, mas não sei se é generosidade a palavra também que fala, mas tem pessoas que não têm condições, não conseguem imaginar tirando o dinheiro que entra dentro do bolso dela para entregar os primeiros frutos no reino dos céus, né? Não é para as igrejas que eu estou falando, é para pessoas que realmente precisam, são totalmente necessitadas. E aqui fala isso. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Naquela época, não adiantava eles pegarem os frutos que tinha ficado seco, morto lá na árvore. Eles tinham que pegar os primeiros frutos, porque os primeiros frutos eram os frutos mais bonitos, mais vistosos, mais gostosos. E era o fruto que eles poderiam olhar e falar, não, mas esse daqui vai dar para eu vender muito mais caro, vai dar para eu vender porque ele está perfeito. Mas não, eles tinham que honrar ao Senhor, entregar ao Senhor os primeiros frutos, aquela primícia, a primeira parte, né? A parte onde eu estou melhor. E eu vejo isso no meu dia, por exemplo, a minha primeira parte do meu tempo, a primeira parte do meu esforço, entregar no reino do Senhor. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, no versículo 10, tá? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha só. Você terá a recompensa de entregar nas mãos do Senhor os seus primeiros frutos. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Se você entregar o seu melhor, as suas primícias, os seus primeiros frutos, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Então tem uma promessa aqui. Não é fazer por fazer, é fazer porque tem uma promessa. Tudo aquilo que você tem ainda irá transbordar muito mais. Ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho.
Para eles era muito importante isso lá em Israel. Os celeiros estarem cheios quer dizer que eles estariam com muito recurso financeiro. Então, se eles entregassem as primícias ao Senhor, os celeiros deles iam ficar muito cheios. E trazendo para o nosso dia de hoje, se nós entregarmos para o Senhor a primeira parte de nós, de tudo que nós temos, de todo o nosso recurso, de toda a nossa vida, o nosso celeiro, o nosso coração, a nossa vida terá prosperidade, paz, tudo isso. Alegria. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Outra coisa que tem aqui, ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Vocês sabem a diferença de provisão? Provisão é quando o passarinho, por exemplo, quando o passarinho recebe o alimento que está na palavra do Senhor, né, que eles não precisam fazer e nem trabalhar para ter o seu próprio alimento, que o Senhor dá a eles, isso aí é a provisão, né? E quando o Senhor nos repreende, que vai vir no versículo próximo aqui, é quando o Senhor nos ama, né? E aí há uma diferença entre você honrar o Senhor e receber dele a provisão, que é aquilo que os animais recebem do Senhor. Eles não precisam de trabalhar, eles não precisam de ir na igreja para poder receber a provisão do Senhor. E nós, como pessoas, como criaturas, né, como filhos de Deus, recebemos do Senhor também a nossa provisão, nosso alimento. Nós precisamos trabalhar para poder tê-lo, mas nós recebemos do Senhor também uma correção, que é uma forma de Deus mostrar que nos ama, de nos corrigir, de nos instruir. Quando Deus nos corrige e nos instrui, Ele está mostrando a nós que Ele nos ama. Fala aqui, meu filho, no versículo 11, tá? Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nós não podemos desprezar a disciplina do Senhor, por quê? Porque se o Senhor nos ama, se Ele acha que ainda tem alguma coisa de bom em nós, se Ele ainda acha que a gente vale a pena, Ele nos corrige, Ele nos repreende. Então nós temos que amar essa correção, essa repreensão do Senhor. Por quê? Porque se Ele nos ama, Ele nos corrige. Se Ele nos ama, Ele nos repreende. Nem se magoe com a sua repreensão. Tem pessoas que não gostam de serem corrigidas, nem serem repreendidas, nem escutarem uma exortação. Quando nós adquirimos a sabedoria, nós amamos a correção e amamos a repreensão, porque nós sabemos que se o Senhor está nos corrigindo, se alguém que tem autoridade sobre nós está nos corrigindo, nos repreendendo, é porque o Senhor quer nos ensinar algo para melhorar ainda mais aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, a nossa vida, né? Então, por isso nós devemos amar a repreensão, porque a correção é o amor de Deus por nós. Se um pai, eu como mãe, amo as minhas filhas, eu vou corrigi-las, eu vou instruí-las, eu vou exortá-las. Por quê? Porque eu amo a vida delas. Mas se eu não amasse a vida delas, eu deixaria elas fazerem tudo da forma como elas gostariam de fazer. Porque o pai que não repreende, a mãe que não repreende, que não corrige, que não exorta, ela está falando pro filho assim, faz o que você quiser, porque para mim você, não tô nem aí para você. Não tô nem aí pra você, faz o que você quiser. Por mim, tanto faz. Eu não te amo mesmo. Porque quem ama, repreende, porque quer o melhor pro filho. Por isso que Deus nos repreende, porque Ele quer o melhor para nós. Se Ele não quisesse nos ver prosperar, ter alegria, estar com Ele na eternidade, Ele não nos corrigiria também. Mas se Ele acha que ainda vale a pena, aceite a correção do Senhor e não se magoe com isso. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, o pai que deseja bem ao filho, repreende, corrige, ensina o caminho certo, mostra o que é certo,
não deixa viver a vida como eles gostariam, porque eles não têm maturidade para saber o que é bom, o que é ruim. Nem nós adultos temos, porque nós não vemos o futuro, nós dependemos do Senhor o tempo inteiro por causa disso, quanto mais eles que não têm maturidade ainda. Como é feliz o homem que acha sabedoria. Como é feliz. Tá uma promessa de felicidade aqui, olha. A vida não é fácil, a gente sabe. A vida tem percalços, tem problemas, tem dificuldades, tem desafios, mas aqui tem uma promessa que como é feliz o homem que acha a sabedoria. Muita gente não sabe o caminho da felicidade, né? Muita gente a gente ouve falar, se eu soubesse o caminho da felicidade, tá aqui, olha, buscar a sabedoria. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. Para eu achar, eu tenho que estar procurando alguma coisa, não é? Que acha a sabedoria. Então, se esse homem está procurando a sabedoria, ele vai achar. Então, se eu estou procurando, eu vou achar. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. O homem que obtém entendimento. Obter entendimento é quando você consegue se colocar no lugar do outro e compreender aquilo que está acontecendo com ele sem julgar. Quando você obtém entendimento, você entende uma situação sem julgar. Você entende o que acontece sem trazer a mágoa para o seu coração, sem se magoar. Buscar de Deus sabedoria e obter entendimento sobre as situações é uma chave da felicidade aqui. Se você quiser ser feliz, busque ao Senhor sabedoria e busque obter entendimento das situações. Não ficar igual uma criança birrenta, reclamando, julgando, reclamando o tempo inteiro. Tem pessoas que a gente senta perto, reclama e julga o tempo inteiro. Isso adoece a gente que está ouvindo. Meu Deus, não é fácil ficar perto de gente que só reclama. Não é? E pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria é mais proveitosa do que a prata, quer dizer, ela vale mais. Tem muita gente correndo atrás de dinheiro, não sabendo que a sabedoria vale mais do que o ouro, vale mais do que a prata. Lembra que eu falei aqui na live, eu acho que foi a primeira, que Davi falou para Salomão, Salomão, você está vendo esse tanto de coisa que você tem? Você está vendo esse tanto de prosperidade que você tem financeira? Tá vendo todos esses bens que você tem? Vende isso, meu filho. Vende tudo isso que você tem. Vende tudo isso e compra a sabedoria. Porque ela vale muito mais que tudo isso. Ela é a fonte de você conseguir tudo isso que você tem. Correr atrás de dinheiro, correr, achar que isso vale mais do que tudo, você não vai conseguir adquirir sabedoria. Se você tiver, por exemplo, correndo atrás de dinheiro, não vai te dar sabedoria, sabe? A sabedoria não é consequência de você ter muito dinheiro. Mas se você tiver muita sabedoria, a consequência é você ter prosperidade em tudo que você faz. Então a chave está aí. A consequência de você buscar a sabedoria é você ter prosperidade em tudo que você faz. Mas a consequência de você buscar muito dinheiro não é ter sabedoria. Então, não é que nós não devemos buscar prosperidade financeira, mas nós devemos buscar em primeiro lugar, a primeira parte, com a primícia da nossa vida, buscar sabedoria e entendimento. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. Já pensou? Tem gente que fala assim, quero fazer a viagem dos meus sonhos, quero comprar uma casa lá não sei aonde, quero isso, tudo que você podia imaginar, imagina aí, tudo que você sonha. Quero ter o carro do tal, quero ter a bolsa tal, quero ter um sapato da marca tal, tudo isso que você pode imaginar, ainda nem se compara com ter a sabedoria. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Riquezas e honra, olha só. Tem muita gente na rede social hoje buscando riquezas e honra, não tem? Buscando o número de seguidores, querendo que o número de seguidores aumenta, buscando ter uma posição na rede social,
um status, buscando ter uma autoridade, por exemplo, querendo fama, querendo ser famoso a qualquer custo. Então hoje a gente vê muito isso, ainda mais com a rede social, né? As pessoas querendo essa fama, buscando isso acima de tudo. E aí aqui fala que se você quiser ter riquezas e honra, ser honrado, tem que buscar a sabedoria. Porque ela sim te colocará numa posição de honra. Ela sim fará você ser honrado. Tem muita gente que junta riquezas a vida inteira. Trabalha a vida inteira buscando riquezas, juntando riquezas, mas não tem sabedoria, não buscou a sabedoria. Os filhos têm vergonha de falar que são filhos deles. As esposas já estão olhando para outros homens há muito tempo, porque tem vergonha do marido que tem. Ou deseja o marido de outra pessoa porque não se sentem valorizadas. Por quê? Porque a pessoa busca tanto a vida financeira e esquece do que é principal, do que vai dar honra para ele. Imagina vocês conseguir imaginar uma coisa dessa, uma pessoa escrever um legado de uma vida financeira gigante. E aí, não ter depois filho que ame, que honre, não ter esposa para usufruir tudo daquilo, ou esposo para usufruir tudo daquilo junto com a pessoa. Não ter honra, porque quando vira as costas, todo mundo já está falando mal. Pessoa sorri na frente deles, mas quando vira as costas já estão falando mal. Não tem honra. Buscou tudo, é o top em tudo que faz, tá ali nos milhões dos seguidores no Instagram e quando vira as costas não tem família, não tem nada, não tem honra. Porque não buscou a sabedoria em primeiro lugar, né? Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são de paz. Então são caminhos agradáveis, não são caminhos que vocês terão desagrados, desafetos, se vocês seguirem o caminho da sabedoria. E todas as suas veredas são de paz. Todas as veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Dá vida a quem a abraça. Então, se você agarrar a sabedoria, ela te dará vida. E não uma vida ruim, uma vida mal vivida, uma vida bem vivida, uma vida com graça, com honra, com prosperidade, com paz, com alegria, com felicidade, né? Quem a ela se apega será abençoado. Então, nós só temos promessas maravilhosas aqui no capítulo 3 para quem busca a sabedoria em primeiro lugar. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Então, pela sabedoria, o Senhor construiu a terra. Olha, lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, pelo entendimento da sabedoria, fixou no lugar os céus. Olha só, se Deus construiu o mundo usando a sabedoria, por que que eu e por que que você não vai usar a sabedoria para construir a nossa vida? Se Deus usou a sabedoria na criação do mundo, por que que nós, meros mortais, não vamos usar a sabedoria para construir a nossa vida? Muito forte, não é? Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam orvalho, pelo conhecimento da sabedoria. Versículo 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Olha o que a sabedoria nos dá. Sensatez e equilíbrio. Já viram aquelas pessoas desequilibradas? Que você não consegue manter uma conversa porque ela não tem equilíbrio? Falta de sabedoria. Quando começa a conversar, já começa a chorar, gritar, espernear? Falta de sabedoria. Pessoas que não conseguem manter um tom de voz em uma discussão, que logo berra? Falta de sabedoria. Que se tivesse, elas trarão a você a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Nunca os perca de vista. Olha, trarão vida a você, serão um enfeite para o seu pescoço. Ela te dará vida e te enfeitará. As pessoas olharão para você e terão prazer de te ver. Terão prazer de ver
a luz que você reflete, terão prazer de conversar com você, terão prazer de estar do seu lado, terão prazer de aprender com você. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Olha só, muitas pessoas hoje não conseguem se deitar e dormir, ter um sono tranquilo. Muitas pessoas têm medo do amanhã, medo do que vai acontecer, medo não sei de quê. Vivem um apavoramento dentro delas que eu não sei nem explicar o motivo, né? Mas é a falta de confiar plenamente no Senhor e buscar a sabedoria. Ela te dará, quando se deitar, não temerá, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Quantas pessoas hoje nós ouvimos falar que toma remédio para dormir porque não consegue ter um sono tranquilo? Não conseguem se deitar e dormir sem a ajuda de um remédio porque não tem um sono tranquilo. No 25, não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios. Não precisa de ter medo daquilo que vai acontecer, temer calamidades. Por quê? Porque o Senhor te guardará. Nem da ruína que atinge os ímpios. Se você temer e buscar o Senhor, você não entrará nesse quadro dos ímpios, não é? Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O Senhor será a sua segurança. O Senhor vai te impedir de cair em armadilha. Então você não precisa deitar e ter medo, deitar e ter um sono conturbado, porque o Senhor te livrará das armadilhas. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Quando lhe for possível, tá? Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se puder ajudá-lo hoje, está mostrando aqui que nós não devemos procrastinar, deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. A procrastinação é uma desobediência a Deus. Às vezes a gente acha que a procrastinação é só um problema para nós mesmos, atrasando uma bênção somente para nós, mas não. A procrastinação é uma desobediência a Deus. Deus fala que não diga ao seu próximo volte amanhã e eu lhe darei algo se você pode ajudá-lo hoje. Então, se você tem alguém que você conhece que não tem condições e te pede ajuda, você fala, amanhã eu te ajudo. Na palavra diz, se você tem condição, ajude hoje. Quando você puder, não é tirar daquilo que você não tem para dar para quem também não tem. É mover para ter recursos, né? Aqui eu também posso trazer um outro ensinamento do Senhor. Se eu me movo para ter recurso financeiro, eu me movo para poder ajudar mais pessoas. Agora, se eu não me interesso em aumentar a minha renda, eu também não consigo ajudar muitas pessoas. Então, quanto mais eu me movo para aumentar a minha renda financeira, mais eu consigo ajudar as pessoas que precisam. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você, seu vizinho, né? Não acuse alguém sem motivo se ele não lhe fez mal algum. Não acuse alguém se não lhe fez mal algum. Não acuse pessoas, você não é Deus, não é juiz para acusar alguém que não lhe fez mal algum. E não planeje o mal contra o seu próximo. Não planeje o mal é bíblico. Agora no 31. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. Não queira imitar pessoas que fazem mal e que são violentas e que maquinam o mal contra as outras pessoas. Nem deseje ter um pouco da maldade que eles têm. Porque muita gente fala assim, mas se eu tivesse coragem de fazer isso, eu faria. Não deseje isso, não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. O Senhor é amigo de quem é justo, amigo de quem ama a verdade, amigo de quem anda na vereda dele. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Então, se o Senhor abençoa o lar dos justos e amaldiçoa o lar dos ímpios, eu preciso seguir a minha vida dentro dos princípios da palavra do Senhor para que o meu lar seja abençoado. Então, se eu quero ter um lar abençoado, eu preciso seguir os princípios que estão na palavra do Senhor. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes.
Quando eu me coloco na posição de humilde, eu alcanço a graça do Senhor. Quando eu me coloco na posição de que eu nada sei, de que eu nada sou, eu alcanço a graça do Senhor. Porque para o Senhor encher o meu potinho aqui, eu preciso esvaziar de mim mesma. Eu preciso tirar tudo aquilo que é o que eu acho, o que eu sei, o que eu penso e me deixar aberta para receber do Senhor. Porque o Senhor precisa me encher dele para que o meu diminua. A honra é a herança dos sábios. A honra é a herança dos sábios. Mas o Senhor expõe aos tolos o ridículo. A honra, então se você quer ter honra, prosperidade, paz, felicidade como herança, tenha sabedoria. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Então o Senhor expõe aos tolos o ridículo. Quem quer ser exposto ao ridículo aqui? Passar por situações vergonhosas que você tem que calçar a carapuça e ir lá pedir perdão depois por uma coisa feia, ridícula que você fez. Então, quando a gente se coloca na posição de humilde, quer ter honra, a gente vai buscar sabedoria para que o Senhor nos use, não é? Então, nesse capítulo 3, nós vemos a importância de termos a sabedoria e a compreensão das coisas, de se colocar no lugar do outro para sermos felizes, para sermos prósperos, para ter prestígio e para ter honra. Tem muita gente na rua, gente, que não tem honra hoje. Lembra que eu falei com vocês? Que construíram uma jornada invejável de riqueza, de prosperidade, mas que não tem honra. Não tem honra. Por quê? Porque fez tanta coisa errada que não tem honra. Não foi honrado, hoje é zombado. E não tem família, não tem filho, não tem ninguém depois para poder usufruir tudo aquilo que eles conquistaram, não é? Então, somente a sabedoria de Deus agrada a Deus e agrada aos homens. Somente a sabedoria faz com que você agrade a Deus e agrade aos homens ao mesmo tempo. E qual é a sua decisão hoje? Depois dessa live do dia 3, qual a decisão que você toma hoje? Qual a decisão que você toma nesse dia de hoje, depois que você aprendeu tudo isso sobre a sabedoria? O que você vai buscar com toda a sua força, com desespero, com grito, clamando em alta voz, desesperadamente? Escreve aqui para mim nos comentários. Qual ficha que caiu na live de hoje? Qual a ficha que te caiu mais forte assim? O que você pensou que virou uma chave na sua mente? Escreve para mim aqui nos comentários. O que você vai procurar incansavelmente a partir de hoje? Depois que você viu todas as promessas que Deus fez. Na live de ontem, Deus falava que a gente tinha que vender tudo que a gente tinha para adquirir a sabedoria, não é? Porque ela era a coisa mais preciosa que a gente podia buscar. E na live de hoje ele já trouxe todas as recompensas que você terá se você vender tudo que você tem para adquirir a sabedoria. Escreve aqui para mim. A Gleice já escreveu: sabedoria sempre em tudo, em todas as áreas. Amém. Isso mesmo. Então, ele te mostra que a recompensa que você terá seguindo a sabedoria, se você vender tudo que você tem, abrir mão de todo o entendimento, de tudo, você terá a sabedoria. Então, na live de hoje, é uma live, um capítulo, né, muito profundo, porque os conselhos são assim, certeiros. Depois vocês voltem, leem o capítulo de novo, se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, e vejam como são conselhos de faz isso e recebe isso. Se fazer assim, vai acontecer assim. A minha versão não é igual, talvez, à versão de vocês, mas talvez vocês tenham Bíblias aí que está falando diferente da forma como a minha Bíblia está falando. Mas o contexto é o mesmo, não é? O contexto é o mesmo. Então, que a partir de hoje, vocês tenham a plena consciência e escrevam aí em algum lugar no caderno que vocês tiveram para poder acompanhar a live. Eu sugiro que vocês tenham um caderno para escrever as chaves que vão virando na mente de vocês, as fichas que vão caindo,
quais os conselhos que vocês precisam mudar, onde vocês precisam mudar na vida de vocês para que tenham a sabedoria, para que tenham a honra, a prosperidade aqui nessa vida e também a vida eterna. Amém? Desejo a vocês saúde. Lembra que eu falei que quando a gente anda em sabedoria, o nosso corpo físico tem vida e os nossos ossos têm saúde? Porque uma vida pautada em reclamação, em mágoa de pessoas, em tristeza, não tem saúde e vigor nos ossos, na vida, em nada. Amanhã a nossa live não vai ser às 9 da manhã, porque tem ceia na minha igreja. E eu não tenho como, não vou conseguir fazer nesse horário, tá? Mas eu vou colocar hoje aqui nos stories o horário da nossa live de amanhã, que vai ser às 16 horas. Amanhã é domingo, tá? Eu não consigo fazer 7 da manhã, porque o culto começa às 8. E aí não dá tempo de eu chegar lá. Não consigo fazer às 9 porque vai estar tendo ceia. E aí depois fica o horário do almoço, né? Fica difícil para todas as mamães aí e famílias. Então eu vou fazer às 16 horas a nossa live de amanhã do capítulo 4 de Provérbios, tá bom? E aí se vocês quiserem já ler o capítulo antes e anotar as fichas que já foram caindo, para na hora da live vocês terem assim um entendimento também diferente daquilo que vocês entenderam, será muito bom. Então, até amanhã às 16 horas. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Estou amando participar aqui com vocês, estar mais próxima de vocês nesse tempo e me colocando nesse lugar, né, de obediência à palavra do Senhor, porque ela me alimenta primeiro. Antes de eu falar aqui, eu já busquei, já me alimentei e eu sou a primeira quem escuto quando eu falo. Então, primeiro eu absorvo na minha vida, né? Para depois transmitir na vida de vocês. Que Deus abençoe o final de semana de vocês, que vocês coloquem em prática hoje ainda os conselhos do capítulo 3 do livro de Provérbios, que lembrem de mim durante esse dia. Um beijo, amo a vida de vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham paz, prosperidade, alegria e felicidade no dia de hoje. Até mais, gente!